Com você, Encontro Fraterno, quadro Tira Dúvidas, aquele que lhe dá a oportunidade de fazer as questões que você quer, dirimir suas dúvidas. Vamos, nesta oportunidade, responder uma questão que nos chegou, que é a seguinte: se uma pessoa matou, terá que morrer assassinada? Elzita vai responder. Necessariamente não. Quem matou não precisa de morrer assassinada. Por quê? Porque, acima de tudo, Deus é misericórdia. E Ele trabalha com essas variantes. Até mesmo nas narrativas do Velho Testamento nós encontramos isso. Quando Caim mata Abel, ele é, entre aspas, expulso do paraíso e, entre aspas, condenado a sobreviver com o suor do seu rosto, significando que a pessoa terá um árduo trabalho para se refazer perante as leis da vida, em função de ter retirado a vida de alguém. O próprio Isaías também, em seu livro, no capítulo 1, versículo 16, coloca, quando ele adverte àqueles que estão em pecado: lavai-vos, purificai-vos, e vossos pecados, que eram vermelhos como escarlate, se tornarão alvos como a mais pura lã, nos remetendo também à necessidade da reencarnação, o lavar, retornar pela água, pelo Espírito e verdade, a novas condições de vida, para que através do sofrimento, da purificação, a gente venha a consolidar a nossa ascensão evolutiva. E se a pessoa se coloca em um posicionamento, ela cometeu um erro, e ela trabalha no bem, ela trabalha na caridade, ela vai fazer o quê? Ela vai atenuar as suas penalidades. Então, não necessariamente alguém que matou tenha que morrer assassinado também. Se bem que a gente tem a citação que diz: aquele que faz o mal torna-se escravo do mal. Mas existem escapatórias, e as escapatórias estão simplesmente alinhadas ao resgate através de reencarnações dolorosas, sofredoras e muitas vezes recebendo no seio familiar aquele que foi vítima do homicídio. Então, será aquele filho problema, cheio de doenças, de complicações, que nós que teremos cuidar. Penalidade divina? Não. Misericórdia absoluta, que nos coloca em contato com os nossos desafetos, para que nós possamos fazer o quê? Para que nós possamos refazer o próprio destino. Existe um caso muito bonito no livro Entre a Terra e o Céu, que nós poderemos consultar dentro da obra de André Luiz e entender essa situação, como também em Obreiros da Vida Eterna. Agradecemos sua atenção, estamos à sua disposição para você nos perguntar o que lhe interessar, esteja conosco. Obrigada.